Oi, boa tarde. Eu sou o Leonardo e eu tô aqui hoje para falar sobre um assunto bem interessante, que é o porquê alguns caprinos nascem sem chifres e qual a conexão disso com a reprodução. Vamos lá. Primeiro, vamos entender o que é um animal mocho. Basicamente, a palavra mocho, ou pólido em inglês, se refere a um animal que já nasce sem chifre, de forma natural. É uma característica que vem da genética. Ou seja, está presente desde o nascimento do animal e não é resultado de um procedimento feito por humanos, né? E é super importante não confundir um animal mocho com um descornado. O animal descornado é aquele que já nasce sem o chifre, ou com os botões que dão origem ao chifre, né? E depois passa por um processo artificial para remover. A remoção de chifre é feita para evitar que os animais se machuquem entre si. Hum, Vamos lá. Quando se decide ter um rebanho de animal mocho, existem prós e contras. Entre os pontos positivos, o principal é a segurança. Ter animal sem chifre diminui o risco de ferimento sério, especialmente quando eles estão disputando por dominância ou espaço pequeno. O manejo também fica bem mais fácil, né? Seja para transportar ou para mexer com os animais mesmo. E claro, a gente melhora o bem-estar do animal, já que não precisa realizar o descorne, que é um processo doloroso e bem estressante. E a desvantagem principal é que a seleção de animais mochos pode trazer um problema de infertilidade, principalmente se a gente cruzar dois animais mochos. O gene responsável pela ausência de chifres também está ligado a problema reprodutivo. O pessoal que vai seguir com a apresentação vai explicar melhor a relação genética e como podemos evitar esses problemas. O meu nome é Adriana Pinhata e eu vou falar sobre a genética do caráter mocho. O que ela é? É a ausência de chifre em caprinos. A característica mocho em caprinos é determinada por um gene autossômico dominante. E então basta a presença de um único alelo dominante que o animal manifesta o fenótipo mocho. Então, animais heterozigotos são mochos, enquanto os homozigotos recessivos são chifrudos. Porém, os indivíduos que são homozigotos dominantes, apesar de também serem mochos, podem desenvolver sérias alterações relacionadas à reprodução. E o risco de manejo e cruzamentos entre mochos aumenta a chance de gerar animais homozigotos dominantes inférteis. Sobre o acasalamento. Essa herança genética simples explica por que o acasalamento de dois animais mochos aumentam a probabilidade de nascimento de indivíduos homozigotos dominantes, que frequentemente apresentam anomalias ligadas à infertilidade. Agora, quando um animal mocho é cruzado com um chifrudo, a maioria dos progênitos são heterozigotos férteis, mantendo a característica de mochos sem comprometer a função da reprodução. Nos machos, a condição pode ocasionar hipoplasia testicular, criptorquidismo, redução da produção espermática ou até infertilidade total. Nas fêmeas, é observado pseudohermafroditismo com presença de estruturas sexuais masculinizadas, como hipertrofia do clítoris e alterações no desenvolvimento do trato genital, resultando em infertilidade. Essas manifestações reforçam a característica de pleiotrópico do gene mocho e explicam as dificuldades associadas à reprodução exclusiva dos animais sem chifres. Agora eu vou falar sobre a importância do conhecimento genético na produção de caprinos. O domínio desse conhecimento genético é fundamental para o manejo reprodutivo eficiente nos rebanhos caprinos. A seleção inadequada, baseada apenas no fenótipo mocho, pode levar a um aumento da frequência de indivíduos inférteis, comprometendo taxas de prenhez e reduzindo a
eficiência produtiva e gerando prejuízos econômicos. Ao compreender a herança do caráter mocho e sua relação com a infertilidade, os criadores podem planejar melhor os acasalamentos. A prática mais recomendada é o cruzamento de animais mochos com chifrudos, o que mantém características desejadas não no rebanho, mas reduz significativamente o risco de produção de indivíduos inférteis. O que a gente conclui? A conclusão é o caráter mocho é desejável para facilitar o manejo, mas pode trazer riscos de infertilidade. O gene apresenta efeitos pleiotrópico, afetando tanto a presença de chifres quanto a reprodução. A estratégia recomendada é sempre cruzar mocho com chifrudo. Conhecimento genético é essencial para equilibrar a praticidade zootécnica e viabilidade reprodutiva. Oi, boa noite, eu sou a Laura e eu vou continuar, né? O que meu colega estava falando, minha colega no caso, que ela estava falando sobre genética, né? E agora eu vou aprofundar sobre a principal desvantagem dessa característica, que é a associação com a infertilidade. A associação entre mocho e infertilidade é a ausência natural de chifre, é determinado por um gene, isso. O grande risco para a reprodução surge quando o animal herda duas cópias desse gene. Quando ele está em um estado de hemozigose dominante, o que representa como MM, como diz no slide, ele pode causar sérios problemas reprodutivos. Essa ligação entre a ausência de chifre e a infertilidade é um exemplo de um fenômeno genético chamado pleiotropia, onde um único gene influencia duas ou mais características distintas. O risco da homozigose é a infertilidade. Acontece quando o cruzamento de um animal mocho com outro animal mocho. Esse acasalamento aumenta significativamente a chance de gerar filhote que carrega o genótipo MM. As fêmeas mochas homozigotas também são as mais afetadas, costumam ser as mais afetadas. Elas apresentam um risco elevado de infertilidade. Então, é uma coisa bem comum entre esse gene. E elas podem ter um desenvolvimento anormal do aparelho reprodutivo, que vai levar à redução ou até mesmo à ausência total da função ovariana delas, né? Da função reprodutiva. O que resulta, né, em falhas no ciclo estral. E, consequentemente, uma baixa taxa de prenhez para o rebanho. Igual eu disse, aí afeta a infertilidade delas, né? É muito comum. E agora eu vou falar sobre as manifestações clínicas, que são observadas os problemas reprodutivos, não se limitam apenas à infertilidade. Então, tipo assim, basicamente, as manifestações clínicas não é somente a infertilidade. Esse gene pode causar diversas manifestações. Pode causar hemafroditismo verdadeiro, que é quando o animal cresce com um sistema reprodutivo tanto masculino quanto feminino. Pseudohemafroditismo, que é quando os órgãos internos são femininos e a genitália interna é ambígua. E também pode ocorrer alteração anatômica no útero, nos ovários e na vagina. É importante ressaltar também que eles apresentam essas alterações, geralmente se tornam incapazes de se reproduzir. É a principal razão pela qual é tão crucial ter um manejo genético, pelo qual tem que ser cuidadoso e evitar o acasalamento entre dois animais mocho, um macho e uma fêmea. Bom, pessoal, meu nome é Victor Hugo e eu vou falar sobre as estratégias de manejo e prevenção. Primeiro, a gente vai falar sobre orientações para evitar acasalamentos entre dois animais mochos. É importante a gente evitar esse acasalamento entre eles, por quê? Porque a homozigose para o gene da córnea pode gerar anormalidades na reprodução deles, como fertilidade, especialmente em machos. É importante a gente também utilizar registros zootécnicos entre eles também. Logo em seguida a gente pode falar sobre as alternativas seguras
e que é entre cruzamento entre mocho e chifrudo. Geralmente o cruzamento entre mocho e chifrudo é o mais indicado, porque garante animais mochos sem riscos elevados de problemas reprodutivos e também mantém, né, a variabilidade genética no rebanho, prevenindo os efeitos negativos da homozigose. Tá, agora eu vou falar sobre o impacto da seleção consciente na produtividade e sanidade reprodutiva. Primeiro de tudo, a gente tem que saber que tem uma redução à ocorrência de fertilidade, então reduz a infertilidade, né? A gente tem um aumento na eficiência reprodutiva, então tem um aumento grande no rebanho, né? Com sempre filtrando numa maior taxa de prenhez e menor número de descartes por problemas genéticos. Então a gente sempre tem essa taxa aí, é uma taxa grande de prenhez e faz que diminui o número de descartes por problemas genéticos. Tá, agora vamos falar sobre a importância da orientação zootécnica e veterinária. O zootecnista, geralmente, eles auxiliam no planejamento genético e no manejo reprodutivo, garantindo cruzamentos equilibrados e seleção de matrizes e reprodutores adequados para aquilo, né? Ambos juntos asseguram um rebanho reprodutivo, saudável e geneticamente equilibrado.